Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrig. Olha que lugar maravilhoso que estamos hoje. Isso é para fazer um programa de excelência para todos vocês. E o programa Gente da Gente, ele tem por finalidade trazer sempre um trechinho da Bíblia Sagrada, ressaltando o personagem, né? Aquilo que faz arder, queimar o meu coração, é exatamente o que eu venho trazendo. E hoje nós vamos falar de um dos personagens, mas essa parte não é comigo, nunca é contigo, pastora. Não. Mas é com um grande amigo. Então traz para mim quem será o personagem de hoje. Quando eu soube que toda a minha nação seria exterminada, eu não podia cruzar os braços, eu tive que tomar uma atitude. Nessa ocasião, a minha sobrinha, que era a rainha, mas não podia chegar próximo ao rei, ela teve uma opção. Seguro, deixa todo mundo morrer, mas e se eu morrer junto, porque eu também sou judia? Então minha sobrinha teve que tomar uma atitude. Foi aberto um jejum, todo mundo teve que jejuar, porque era um caso de vida ou morte. Porque quando a pessoa ela quer matar, ela faz de tudo para matar. Quando uma pessoa ela carrega um ódio, aquele ódio vai ser o alimento dela. E foi o que aconteceu. Quando Ornã planejou a minha morte, só teve uma opção. Todo mundo jejuar, todo mundo clamar a Deus e Deus deu o livramento. Eu sou aquela pessoa que você já conhece porque eu comandei um povo, uma nação. Clame a Deus, clame e Deus vai dar a resposta. E Deus deu a resposta. Os judeus puderam se levantar contra aqueles que vieram para matá-lo. Eu sou Mordecai, o tio de Esther, ou Radassa, se você preferir. Bom, nosso personagem de hoje é Mardoqueu, mas tem tradução que diz Mordecai, o parente da rainha Esther, aquela que casou com o rei Assuero, isso mesmo, né? Um homem que estava ali a serviço do rei, estava ali preparado, né, para estar diante de algo que foi colocado em suas mãos. E olha, tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, precisamos desempenhar com qualidade, não é isso? Fazendo ali um bom trabalho, executando com excelência aquilo que Deus ele confiou em nossas mãos. Isso é muito importante e foi o que Mardoqueu ou Mordecai fez muito bem, porque, na verdade, a Bíblia Sagrada relata que ele conseguiu identificar, ele conseguiu interpretar que Amã, né, o seu rival, vamos dizer assim, né, um inimigo, né, do povo judeu, ele estava ali conspirando contra o rei Assuero. E é sobre esse trechinho que eu quero ressaltar, falar com todos vocês, porque tudo aquilo que é feito às escondidas, em oculto, é como diz a palavra, né, pessoal? Não há nada encoberto que não seja descoberto. Não há nada em oculto, no secreto, que não seja o quê? Revelado. Então a Bíblia diz que Mardoqueu, ele ouve a conspiração, a trama em que Amã havia preparado para o rei Assuero. E o que ele faz? Ele passa para Esther. E a Esther, automaticamente, com muita sabedoria, com muito entendimento, ela faz o rei Assuero entender o que estava acontecendo ali, né? Exatamente com um dos funcionários, né, que estava a serviço do rei Assuero. Pastora, vamos definir isso melhor, vamos sim. Deixa eu começar aqui pelo livro de Esther, né, que é onde está toda a referência aqui de Mardoqueu ou Mordecai. Esther, capítulo 2, o versículo é o de número 19. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. 20. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem, o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu como quando a criara. Versículo 21. Naqueles dias, estando Mardoqueu sentado à porta do rei, dos eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar, preste atenção, contra o rei Assuero. E a Bíblia diz que veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, que o revelou à rainha Esther. E Esther disse ao rei em o nome de Mardoqueu. E o caso foi investigado. Olha, queridos, não existe uma trama, uma manipulação, não existe nada que é feito às escondidas que fica às escondidas. Não, pelo contrário, tudo vai vir à tona, vai vir às claras. Por quê? Porque, como eu falara antes, né? Não há nada em oculto que não haja de ser revelado, não há nada encoberto que não seja descoberto. E a coisa realmente veio à tona.
Amã, por sua vez, né, ele queria ser reverenciado por Mardoqueu, mas Mardoqueu não se dobrou diante de Amã, Mardoqueu não se dobrava diante daquele homem, e a Bíblia diz, a Bíblia Sagrada relata que Amã ficou muito injuriado, muito indignado, muito ofendido, porque ele queria, né, toda a exaltação, a honra, aquela, né, aquela referência de quem ele era, mas Mardoqueu, já conhecendo quem era, né, exatamente a Amã, ele não se prostra, não se dobra. E olha o que diz aqui no capítulo 3, tá? No versículo de número 5. Vendo, pois, Amã, que Mardoqueu ou Mordecai não se inclinava, não se prostrava, não se dobrava, a Bíblia relata diante dele, encheu-se de furor. Né? Ficou furioso, porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que o povo era Mordecai. E por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Então ele ficou indignado e falou, bom, agora eu vou acabar com todo mundo, né? Mas principalmente com Mardoqueu. Só que a trama, ela foi realmente revelada. A coisa não ficou escondida, não ficou no oculto, não ficou no secreto. Pastor, o que a senhora quer dizer? Tudo aquilo que estão aprontando contra a tua vida é como a ferramenta, né, que vão intentar contra ti. Eu já digo de antemão, pela palavra de Deus, que não vai prosperar. A Bíblia é muito clara, ele diz, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Queridos, não fique preocupados. O importante é que você continue tendo comunhão com a palavra, se exercitando na Bíblia Sagrada, se exercitando ali com tudo aquilo, né, que nós conhecemos e chamamos de revelação da Bíblia. Continue tendo essa comunhão. Por quê? Porque o Deus que lhe fez a promessa, ele é poderoso para lhe cumprir a promessa. A promessa vem de Deus. É Deus que realmente prepara todas as coisas. Havia um propósito na rainha, né, Esther estar ali. Havia um propósito naquele tio da Esther, que é o Mardoqueu, em algumas traduções Mordecai. Há propósito também. Aonde quer que você vá, por onde quer que você ande, existe um propósito da parte de Deus. Vamos falar um pouco mais sobre o Mardoqueu, mas daqui a pouquinho, depois do nosso break, depois do nosso intervalo. Até daqui a pouco. De volta ao nosso programa, o Gente da Gente, que tem por finalidade, você que está chegando agora, o nosso programa ele traz sempre um trechinho da Bíblia Sagrada. E eu pego aquele trechinho, aquela referência bíblica que mais queima, faz arder o meu coração para compartilhar com todos vocês que nos assistem agora. E o nosso personagem de hoje é o Mardoqueu, aquele judeu a serviço ali do rei persa, né? E a Bíblia relata, tio de rainha Esther, que foi casada com o rei Assuero, mas aquele homem, né, o trechinho que mais fez arder meu coração foi o trechinho do capítulo 3. Eu li também o capítulo 2, mas fiquei no capítulo 3, falando da conspiração em que Amã havia preparado contra Mardoqueu. Só que a coisa não prosperou, porque é como o ditado, né? Aquele que prepara uma forca para ti é o que vai cair nessa forca, né? Vai ficar entalado, vai ficar enforcado, vai dar ruim para essa pessoa. Mas por quê? Porque tudo aquilo que é feito no secreto, às escondidas, é como as ferramentas forjadas contra ti. Não prevalecerá, não prosperará e não vai prosperar mesmo. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assombres, porque Ele é o teu Deus. Ele te ajuda, Ele te esforça, Ele te sustenta com a destra da justiça dele. E Mardoqueu foi quem ouviu, foi quem realmente, né, soube da trama, bateu para a rainha Esther, comentou. E esse homem, ele era um defensor da fé. Esse homem foi um homem ali
né, que usou também a da integridade, da fidelidade a Deus. Ele era um homem comprometido com a palavra, ele era realmente um homem íntegro, muito justo, e foi exatamente essa justiça que guardou não só a Mardoqueu, mas também a rainha Esté e o rei Assuero. Olha o que diz aqui, eu estou na referência de Esther capítulo 2, versículo de número 23, e a Bíblia relata que o caso foi investigado e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das Crônicas perante o rei. Mas quem é que morreu enforcado? Todos aqueles que se levantaram contra Mardoqueu. Assim também no mundo espiritual. Tem muita gente que está morrendo enforcada, entalada por ver o teu sucesso, o teu brilho. Como diz Paulo aos Coríntios, né? Que há estrela que difere de outras estrelas, né? E a gente sabe que ao olhar para o céu, né? Numa noite, né, muito linda, a gente pode avistar muitas estrelas. Mas o que diz a palavra? Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, mas há estrelas que diferem de outras estrelas. Ninguém vai conseguir apagar o teu brilho, porque você nasceu para brilhar. Você nasceu para dar certo, você nasceu para ser bem-sucedido, você nasceu para receber da parte de Deus toda a proteção, sustento, socorro, auxílio, exatamente isso. E Mardoqueu foi uma peça principal para resguardar ali a sua sobrinha, né, a rainha Esté, e todo o reino ali, né, em que Assuero tinha como algo comprometimento, né, na vida daquele homem. Ele foi resguardando todas as coisas, foi sendo muito usado para a glória de Deus ali. Bom, eu queria chamar agora como é que seria o Mardoqueu nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Olá, imagine você sabendo que multidões irão morrer, padecer, numa tacada só. Imagine se você ouvisse falar que uma bomba atômica iria ser lançada para dizimar com todo mundo. E você pudesse tomar uma atitude de evitar aquela mortandade. Você faria alguma coisa ou cruzaria os braços? Às vezes a gente não entende por que Deus nos coloca em determinados lugares. A gente acha que é tudo por acaso. Não, não é por acaso que Deus te coloca em determinada posição. Sabe o que aconteceu? Quando eu soube que muita gente iria morrer, como eu tenho uma sobrinha que ela era assim, assim muito colada, com um grande general que poderia evitar aquela mortandade, eu conversei com ela. No princípio ela ficou assim meio temerosa, não sabia se me ajudava, se não ajudava, mas olha, quando Deus te coloca numa posição, pode ter certeza, Ele quer usar você. E de fato, quando ela tomou uma atitude, ainda que com medo, porque tem que ser assim, se não dá para ir com a coragem, vai com medo mesmo. O negócio é ir, o negócio é fazer. E graças a Deus, deu certo. Através dela, ela falou com esse general que tinha todo o poder para evitar aquela mortandade e todos foram livres, libertos daquele dia de luto, aquele dia de morte. Quem eu sou? Eu sou Mardoqueu dos dias de hoje. Bom, agora vocês puderam acompanhar como é que seria o Mardoqueu nos dias atuais. Exatamente, queridos. O nosso programa ele tem essa finalidade, trazer o antes, o durante, o depois. Estamos falando da Bíblia, mas também como é que seria nos dias atuais, nos dias de hoje. E você pode então fazer ali, né, as suas colocações, dar a sua opinião também, né, e começar a vivenciar e trazer para a realidade de que tudo aquilo que é feito por detrás dos bastidores, tentando ali de alguma forma te sucumbir, te denegrir, te envergonhar, te entristecer, te abater, não prospera. Nada disso flui. Por quê? Coisa ruim, né, atrai coisa ruim, mas coisas boas, andar com Jesus, andar de acordo com a palavra do Senhor, é ela quem nos protege e nos guarda, né? Porque a palavra ela é um broquel, ela é um escudo, é um socorro bem presente. Mardoqueu foi um personagem principal ali, né, em se tratando daquilo que a rainha Esté vivenciou ao lado do rei Assuero, de tudo aquilo que eles viveram ali dentro do palácio. Ou seja, ele foi, né, um personagem muito principal diante de tudo isso. Não foi à toa que o Amã, ele ficou muito injuriado, ele ficou muito ali revoltado com Mardoqueu, porque foi tudo descoberto, né? Mas a Bíblia é muito linda, ela declara que não há nada de oculto, né?
Então não ficou. Olha o que diz o capítulo 3, versículo de número também 5. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, ficou furioso. Tem muita gente que vai ficar furiosa com o teu sucesso. Tem muita gente que vai ficar furiosa com a tua vitória, mas você veio para resplandecer. É como esse sol aqui, ó, que está batendo no meu rosto. Ele é um brilho muito grande. Assim também é o brilho do Senhor sobre a tua casa, a tua vida, sobre tudo aquilo que você faz. Nada e mal nenhum te sucederá, praga nenhuma vai chegar à tua tenda. A praga não chegou no palácio, a praga não chegou até a rainha Esther, a praga não chegou até o rei Assuero, nem tampouco sobre Mordecai a praga recaiu. Mas por que não recaiu? Porque Mordecai ele tinha um compromisso com Deus. Ele era um homem íntegro, fiel, comprometido com a palavra, um homem que vivia a fé. E era um grande ali imperador, né? E automaticamente Deus o resguardou. Queridos, que esse programa tenha lhe ajudado. Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Tchau, tchau.